Boa tarde, pessoal. Voltamos com o nosso workshop e eu gostaria de apresentar a vocês o Fábio Akura, consultor de dentistas. Ele é administrador formado pela UEM, é especialista em marketing e desenvolvimento gerencial pela Unopar, tem 27 anos de experiência em gestão de negócios e marketing, consultor empresarial, especialista em gestão de clínicas e consultórios odontológicos e diretor da Consultor de Dentistas, que eu sigo, inclusive, no Instagram. Diretor da ABCD Paraná também. E ele vem com o tema A Nova Odontologia e o Cirurgião Dentista, Desafios do Pós-Pandemia para a Odontologia. Com vocês, Fábio Akura. Obrigado, doutor Ricardo, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, dentistas. Eu gostaria de, antes de iniciar minha apresentação, fazer um agradecimento, né, por todo esse suporte que a gente tem recebido ao longo do tempo. Obrigado, equipe da Fresaria Eventos, obrigado, pessoal do Sebrae, obrigado, pessoal da FB Eventos e, sobretudo, da BCD Paraná, né, que nos fez o convite e a gente, logicamente, que aceitou da maneira bem rápida, porque eu sei que isso é muito importante para a nossa entidade, né, e para a classe odontológica. Bom, pessoal, esse tema que eu escolhi, na verdade, eu julgo ele como sendo muito importante, porque a gente está vivendo exatamente esse momento de pandemia, né? A gente não sabe quando isso vai terminar, mas o que a gente sabe é que está havendo uma transformação no mercado odontológico, sobretudo por conta do comportamento do consumidor, né? Então, essa mudança de comportamento do consumidor e, consequentemente, do paciente, ele tem provocado algumas alterações, isso tem impactado, muitas vezes, de forma negativa na clínica odontológica, tá? E, logicamente, que aí as clínicas, os consultórios, os dentistas precisam se adequar a essa nova realidade. Eu acredito que a palavra-chave que vai permear essa minha apresentação seja exatamente adequação, adaptação. É isso que a gente precisa fazer a partir de agora. Então, já quero iniciar minha apresentação. Vou compartilhar com você aqui a minha tela, para a gente poder, a partir de agora, desenvolver a nossa apresentação aqui, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso tema, a nova odontologia e o cirurgião dentista. Eu tomei a liberdade de denominar nova odontologia, não por conta da tecnologia em si, não por conta da ciência, mas por questões mercadológicas. Como eu falei, o cenário, o mercado, o segmento odontológico está passando por uma transformação significativa, né? E essa nova odontologia seria exatamente esse novo cenário, considerando a mudança do seu paciente, tá? Eu gosto de iniciar a minha palestra trazendo alguns números que eu considero números preocupantes, mas no sentido não de colocar medo no profissional, mas sim de alertar sobretudo com relação a essa alta competitividade no segmento odontológico. Então, acompanha comigo, dentista. Olha só, eu acredito que essa informação você já saiba, né? O Brasil é o país que tem o maior número de dentistas no mundo. Vamos quantificar isso. Então, segundo o Conselho Federal de Odontologia, esses dados é de setembro desse ano, tá? Que inclusive está disponível no site do Conselho Federal. No Brasil, existem hoje 339.561 dentistas. Isso no Brasil. Vamos fechar um pouquinho mais o foco, vamos trazer aqui para o Paraná. Então, para o Paraná, nós temos atualmente mais de 21 mil cirurgiões dentistas. Então, você pode perceber que, em termos quantitativos, que é um número significativo e é um número preocupante, tá? Agora, vamos verificar a questão da densidade demográfica, né, da profissão de vocês. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal seria a gente ter hoje um cirurgião dentista para cada 1.200 habitantes. Você pode ver que aqui no Brasil nós temos praticamente o dobro de dentistas, né, considerando essa referência da OMS. Então, no Brasil, nós temos hoje um para cada 645 habitantes. E no Paraná, nós temos ainda um grau de competitividade ainda maior. Nós temos um dentista para cada
541 habitantes. Então, se no Brasil nós temos hoje praticamente o dobro de dentistas, considerando a situação ideal da Organização Mundial de Saúde, no Paraná a competitividade ou a densidade demográfica é ainda maior. Nós temos um para cada 541 habitantes. Tá? Mas olha só, dentista, a situação. Hoje no Brasil nós temos 412 faculdades que formam por ano 11 mil novos profissionais. Então, já não bastasse, né, esse grau de competitividade, né, essa inflação de dentistas no mercado brasileiro e paranaense, ainda no Brasil você ganha por ano mais 11 mil novos concorrentes. Né? Teoricamente falando, 11 mil novos concorrentes. É claro que esses novos profissionais eles não vão atuar especificamente na tua área, eles vão estar espalhados no Brasil inteiro, mas com certeza alguns desses dentistas vão chegar na tua área de atuação e, logicamente, vão incomodar um pouco você. Né? Então, se você acha que esse mercado é competitivo, ele está se tornando ainda mais competitivo. E, lógico que por conta disso, está existindo até uma demanda por conta dos conselhos federal e regional de tentar limitar o lançamento de novas faculdades, exatamente por conta dessa situação. Tá? E aí, já não bastasse toda essa situação, todo esse cenário que eu estou pintando para você, nós estamos vivendo a pandemia. Né? Bom, isso não é novidade para ninguém. Eu acho que o impacto disso, não só em termos de saúde, logicamente nós estamos vivendo uma crise de saúde, né? Mas o propósito meu nessa apresentação é trazer para vocês o impacto econômico da pandemia. E esse impacto econômico, com certeza, você está sentindo diariamente desde março, desde o momento que foi decretada a pandemia no Brasil. Então, a gente tem uma série de impactos negativos que, logicamente, estão influenciando o seu negócio. Né? Então, é isso que a gente vai tratar aqui na nossa apresentação. Tá? Então, como é que a pandemia do Covid-19 está impactando lá na tua clínica, aí no teu consultório? Então, é isso que a gente vai estar pontuando aqui. Alguns aspectos que você consegue perceber. Né? Primeiro, redução do fluxo de paciente por problema financeiro. Então, um dos sintomas da pandemia é exatamente o quê? Crise econômica, que faz com que empresas grandes, médias, pequenas fechem, né? Quebrem. Isso você vê muito facilmente aí na tua cidade. Né? Isso ocasiona o que de imediato? Desemprego. Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, no noticiário, que a gente vê em alguns sites de notícias, estavam divulgando que o índice de desemprego no Brasil está batendo quase 15%. Né? 15% da população economicamente ativa hoje está desempregada. Isso dá mais de 15 milhões de brasileiros. Então, o trabalhador, ou a pessoa, o consumidor, o paciente desempregado, logicamente que ele vai começar a cortar alguns gastos que ele julga supérfluos. Né? Infelizmente, no Brasil, você sabe muito bem, saúde nunca foi prioridade do brasileiro. Então, um dos aspectos ou um dos fatores que vão ser eliminados nesse momento de preocupação, de limite econômico, é exatamente a questão, né, de tratamento dentário, de cuidado com a saúde. Né? Então, isso você também está sentindo. O brasileiro desempregado, ou o brasileiro que está na iminência de perder o emprego, ou o brasileiro que está com medo de perder o emprego, ele já começa a controlar os seus gastos, né? Como sendo supérfluo. Infelizmente, né, na cabeça do brasileiro, a odontologia não é prioridade. Tá? Um outro aspecto, uma outra consequência desse momento que a gente está vivendo é a interrupção do tratamento por medo do paciente. Eu não sei você aí, dentista, no teu consultório, se você sente ou se você sentiu isso, né? Mas dentre os meus clientes que eu atendo, eu diria que quase 100% desses clientes perderam pacientes, né, que interromperam o tratamento por conta do medo, sobretudo aquelas pessoas que fazem parte dessa classe com maior risco de contaminação, que é o quê? Crianças e pessoas da terceira idade. Né? Então, nesse caso, o paciente ele pede para a clínica ou ele pede para o dentista interromper o tratamento e vai voltar no momento que ele se sentir mais seguro. Então, isso também representa para você, para o teu fluxo de caixa, uma interrupção de receita. Então, logicamente, isso vai impactar na lucratividade do seu negócio. Né?
Um outro ponto que também é claro para você é alta no custo dos materiais, sobretudo materiais descartáveis, né? Então, a todo momento que você vê um aumento de despesa, um aumento de custo, isso já está impactando na tua lucratividade. Por quê? Porque nem sempre você consegue repassar isso para o teu paciente, né? Não é porque a luva subiu que você vai incluir isso no custo e vai jogar isso para o paciente. Muitas vezes, isso se torna proibitivo. É melhor você assumir esse custo do que perder o paciente, né? Isso não é uma sugestão, eu estou apenas citando uma realidade de muitas clínicas. Então, aumentou o custo, isso impacta na tua lucratividade. Ou seja, sobra menos no final do mês para você, né? Um outro aspecto também, aumento no tempo de atendimento. Por que aumenta o tempo de atendimento por paciente? Exatamente por esses cuidados de biossegurança que você passa a ter a mais. A gente sabe muito bem que as clínicas, que os cirurgiões dentistas sempre tiveram preocupação com essa questão da biossegurança, mas agora ainda mais, mesmo porque existe uma demanda do teu paciente, ele quer perceber isso, né? Então, o que acontece? Um atendimento que até então poderia durar 30 minutos, agora está durando 45 minutos ou 1 hora, porque precisa haver uma preparação no pré-atendimento, antes do atendimento daquele paciente e depois do atendimento daquele paciente, visando o próximo atendimento. Então, você tem ali um tempo necessário de higienização, de preparação, né, de esterilização. Isso hoje é imprescindível. Então, isso significa o quê? Que caiu a tua produtividade. Você não passa a trabalhar mais, né? Você não passa a trabalhar 12 horas por dia para atender ao mesmo número de pacientes. O que acontece é que você tem um limite de tempo, uma capacidade de produtividade limitada, né? Porém, você não tem como atender o mesmo número de pacientes que você vinha atendendo no passado. Então, se cai produtividade, cai receita. E se cai receita, provavelmente cai a tua lucratividade. Você percebe que tudo está reduzido à questão financeira, ao que sobra no final do mês, né? E aí, como eu falei, está aqui, ó, queda nas receitas e queda na lucratividade, ou seja, compromete a autossustentabilidade do seu negócio. E ainda tem a questão da inadimplência, né? É possível, né, que na tua clínica ou em várias clínicas eles começam a perceber inadimplência, muitas vezes não por má fé do paciente, mas exatamente por problemas financeiros vivenciados por esse paciente, tá? Por quê? Porque não tem dinheiro, né? Porque perdeu o emprego, porque tem outras prioridades. Então, quer dizer, muitas vezes é necessário renegociar, né, esse pagamento, postergar pagamento. Isso é inadimplência, isso é uma coisa perigosa que a clínica precisa acompanhar, né, muito de perto, porque inadimplência é prejuízo. A inadimplência acontece quando o serviço já foi prestado. Então, o custo já aconteceu. Você já pagou o teu fornecedor, você já pagou o teu laboratório, você já pagou o dentista que prestou o serviço, a hora clínica já aconteceu, né? E você não recebeu. Então, inadimplência é prejuízo, é preciso monitorar isso com bastante cuidado, tá? Então, em cima dessa pintura rápida que eu fiz para vocês, a pergunta, na verdade, é assim, o que essa nova odontologia, o que esse novo cenário mercadológico, né, está exigindo das clínicas, o que esse cenário está exigindo do cirurgião dentista, sobretudo do empreendedor da odontologia, ou seja, daquele dentista que tem uma visão de gestão, que tem uma visão de empreendedorismo. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui para você agora. Alguns caminhos, né, algumas orientações que você e a tua equipe podem adotar a partir de agora para se adaptar a essa nova situação e, mais do que isso, reagir a essa demanda negativa que está acontecendo, tá? Então, alguns pontos que a gente vai enumerar aqui. Primeiro, a questão da medida de biossegurança, né, que eu sei como paciente que vocês já fazem isso há muito tempo, porém a questão é preciso acrescentar mais alguns cuidados e é preciso mostrar isso para o teu paciente também, tá? Porque até então a gente não observava, a gente não prestava atenção nesses cuidados. A partir de agora, a gente não só precisa prestar atenção, como exigir isso das clínicas. Então, você precisa ficar atento que, além de cumprir essas obrigações, você precisa mostrar isso para o teu paciente. Isso tem que ficar claro, visível, porque isso é um valor que você agrega no teu serviço.
tá? E, logicamente, como eu falei, essas medidas de biossegurança, eles vão demandar mais tempo da tua equipe, na preparação. E, logicamente, isso impacta na sua produtividade, né? Essa campanha de orientação e conscientização é exatamente isso que eu havia comentado, tá? Não basta você fazer, tomar cuidado. É preciso que você oriente, é preciso que você esclareça, é preciso que você mostre isso para o teu paciente. Olha aqui, paciente, olha aqui tudo que a gente está fazendo. Olha o nosso checklist, né, de cuidados. A gente faz tudo isso para deixar você tranquilo e seguro durante o atendimento. Então, mostrar isso é muito importante. Até como marketing para o teu negócio, tá? Mostrar isso como um diferencial. É o cuidado que você está tendo com o teu paciente. Isso é imprescindível, né? A questão da gestão financeira também, pessoal. Você, a partir de agora, caso você ainda não esteja fazendo isso, é a partir de agora que você precisa ter uma austeridade com relação à gestão financeira do teu negócio, tá? Controlar todas as entradas, controlar todas as saídas, anotar, né, lançar toda essa movimentação de receita e despesa, tá? Seja no teu software de gestão, seja numa planilha de Excel, seja num caderno, seja num papel de pão. Eu sempre costumo dizer para os meus clientes, não importa aonde você anota, o importante é que você anote, que você controle e que você monitore, tá? Esses resultados. Porque quem não controla a parte financeira, pessoal, não gerencia a clínica. A parte financeira é o coração do seu negócio. E como eu estou comentando com vocês, né, que a partir deste momento de pandemia, você começou a enxergar aumento de custo, uma redução de receita, um comprometimento da tua lucratividade, imagina se você não fizer um bom controle financeiro. As coisas vão acontecendo, a situação vai piorando, e como você não monitora, né, chega no final do mês, chega no final do ano, você acaba tendo uma notícia muito desagradável. Então, ter esse controle a partir de agora é imprescindível, tá? Controle de custo, acho que a austeridade nesse momento é muito importante. Procurar reduzir todos os desperdícios que você enxergar, né? Saber muito bem como comprar material, né? Como negociar a compra de materiais, equipamentos e tudo aquilo que você precisa no teu dia a dia. Isso é muito importante. Pedir desconto, prolongar prazo de pagamento, isso faz parte da negociação, isso faz parte do seu negócio. Se até então você estava sendo um pouco negligente com relação a isso, a partir de agora você precisa ser mais austero. Gerenciar a tua clínica como uma empresa de fato, tá? Se não é você quem faz, por exemplo, as compras, então treine e capacite muito bem quem faz isso, a tua secretária, a tua auxiliar, né? E todo mês vá acompanhando a evolução de custos e despesas. Eu costumo dizer que custo é igual a unha, tá? Você tem que estar cortando frequentemente. Tá? Você não pode perder a linha nem o controle sobre esses números. Então, é muito importante controlar esses custos semanalmente, se possível, diariamente. Ok? E a questão também de saber colocar preço no seu tratamento. Essa também é uma grande dificuldade do dentista, né? Como eu vou precificar os meus tratamentos? Eu me baseio no que para fazer isso? Né? É na minha concorrência, nos meus custos. Então, eu vou ter oportunidade daqui a pouquinho para mostrar para vocês 3 variáveis, né, que precisam ser consideradas para você definir com mais assertividade o preço dos seus tratamentos. Porque olha só, se você cobra errado, né, os seus tratamentos, se você define de forma equivocada o preço do teu tratamento, consequentemente, a tua receita não vai ser aquilo que você gostaria, tá? Corre-se, inclusive, o risco, dentista, de você precificar o teu tratamento num valor abaixo do teu custo. Olha só o absurdo desse tipo de coisa. Ah, mas isso não acontece. Acontece. Nas minhas consultorias é comum eu verificar esse tipo de situação. Aí o dentista percebe por que ele não ganha dinheiro, né? Porque ele cobra menos do que ele gasta para oferecer o tratamento. Ou seja, ele paga para trabalhar, né? Então, saber precificar é uma coisa estratégica também, tá? E que, logicamente, impacta no lucro da tua organização. Um outro ponto também importante é com relação a relacionamento com o paciente. Então, olha só, hoje, dentista, nesse momento, está difícil conquistar novos pacientes, né? Por quê? Porque o paciente hoje, ele tem outras prioridades, ele precisa pagar outras contas, né? Então, olha só, se está difícil brigar para conquistar novos clientes, novos pacientes, o que você precisa fazer nesse momento
é atrair os atuais pacientes, aquele paciente que já passou na tua clínica, que já fez um tratamento e que está ali no teu banco de dados, ali no cadastro do teu software, tá? Se é difícil buscar novo, vamos trazer de volta aqueles que já foram pacientes, né? Vamos capacitar a nossa secretária para ligar para cada um dos pacientes que está no nosso cadastro e que não volta a mais de 60 dias, e não volta a mais de 6 meses, a mais de 180 dias. Então, liga para esses pacientes, né? E orienta a secretária a falar sobre a importância da profilaxia, a importância do retorno, a importância de uma nova avaliação, tá? Como essa pessoa já é teu paciente, como ele já conhece o teu modus operandi, né? E eu acredito que já esteja satisfeito com os tratamentos, os resultados que ele obteve, então, é muito provável que você tenha sucesso nessa estratégia de recapturar esses pacientes. Então, esse relacionamento é muito importante, tá? Antes de buscar novos, fidelize os atuais. Inclusive, sai muito mais barato você investir na volta dos seus pacientes do que na busca de pacientes novos, ok? Valorizar as consultas de avaliação, né? Então, já que está difícil trazer pacientes novos, aqueles que vierem para fazer uma consulta de avaliação, você tem que ter na sua mente que você não pode perder aquele paciente. Então, não dá mais, por exemplo, para você fazer uma avaliação de 15 minutos, né? Eu acredito que você não consegue fazer uma boa avaliação em meia hora também. Eu oriento, por exemplo, os meus clientes a utilizarem pelo menos de 45 minutos a 1 hora de atendimento de avaliação. Porque não é basicamente você receber o paciente, botar ele na cadeira, pedir para ele abrir a boca, né? E identificar ali oportunidades de tratamento, de melhoria. Você precisa, antes de levar ele para a cadeira, sentar com ele na tua mesa, né? Se apresentar, conversar com ele, fazer o quebra-gelo, identificar o que trouxe o paciente até a sua clínica, identificar a necessidade, identificar a expectativa. Isso é muito importante. Essas informações são muito importantes porque você vai utilizar elas depois da avaliação. Quando você sentar com o paciente novamente, né, apresentar o plano de tratamento e começar a negociar. Então, você vai captar todas aquelas expectativas que o paciente trouxe para você e jogar isso contra ele, né, argumentando, mostrando o benefício, né, fazendo com que ele enxergue aquele resultado que ele veio buscar no seu consultório, na tua clínica. Tá? Então, todo esse processo inteiro de vendas, né, que cabe a você, isso você não consegue fazer em meia hora. Tá? É 45 minutos, 60 minutos. E, lógico, interessante também, utilizar câmera intraoral, se você tiver, utilizar fotografia, nem que for do teu celular. Né? Acho que a imagem, ela fala muito. A imagem é uma ferramenta de vendas que você precisa explorar. Tá? Então, todo esse processo demanda tempo. Então, valorize isso. Não se deixe pressionar pelo relógio, tá? O paciente vai fazer uma consulta de avaliação, já deixa avisado a tua secretária, eu preciso de 1 hora, eu preciso de 45 minutos. E durante esse tempo, por favor, não me interrompa, esse tempo é do paciente, é eu e ele, tá? É o tempo dele. Então, o dentista precisa dedicar toda a sua atenção, todo o seu tempo durante aquele período de avaliação, tá? Então, comece a valorizar isso. Tá, pessoal? Não é quantidade de avaliação, é a qualidade na avaliação. Isso é o mais importante. Tá? Aumento na produtividade de vendas, né? Então, isso também é uma coisa muito importante, ou seja, procure fechar o máximo de vendas possível. Tá? Por isso, se você conseguir valorizar a consulta de avaliação, se você conseguir dedicar mais tempo naquela apresentação, naquele diagnóstico, no plano de tratamento, né? Se você conseguir desenvolver um pouquinho mais de habilidade de negociação, o resultado disso vai ser maior produtividade nas vendas. Ou seja, aumenta a tua taxa de conversão. Isso é muito importante. É claro que você não vai ter uma taxa de 100% de fechamento. Né? Imagina, de cada 10 pacientes você fecha 10. Isso é muito difícil. Tá? Mas trabalhe procurando ter uma taxa de conversão de pelo menos 70%. De cada 10 você fecha 7. Já é um número bom. Tá? E aqueles 3 que não fecharam, depois você pede para a secretária entrar em contato através de uma ligação que eu chamo de ligação de resgate, para verificar qual foi a decisão desse paciente e, quem sabe, conseguir converter algum deles em vendas também. Tá? Mas valorize muito essa questão
da apresentação da negociação, né? E aqui, como eu falei, desenvolver habilidade, negociação, isso é imprescindível. O dentista não pode ter medo, não pode ter vergonha de vender. O dentista, ele é um vendedor, tá? Ele é um vendedor. Então, é importante que ele desenvolva algumas habilidades, tá? Para poder aumentar exatamente essa conversão de vendas, ok? E também, um outro aspecto importante são os cuidados legais. Cuidados legais no sentido de documentação, tá? Contrato, termo de consentimento, ficha de anamnese, ficha clínica, são documentos obrigatórios que você precisa ter e que você precisa coletar a assinatura do teu paciente, tá? Uma via desse documento você pode entregar para o teu paciente, a outra fica arquivada no prontuário com a assinatura do paciente. Por que a gente precisa ter cuidado, dentista, com essa questão legal? Porque tem aumentado significativamente o número de processos judiciais contra dentistas. Tá? E por que tem aumentado? Não é porque tem aumentado os erros cometidos pelo dentista. Não é negligência, não é imperícia. É falta de cuidado nos documentos. Ou melhor, ausência de documentos. Se o paciente não assinou nada, ele vai alegar para o juiz, né? E vai ficar a palavra dele contra a sua. E você sabe que nesses casos, né, o consumidor, o paciente, leva vantagem sempre. Então, se você não tem nenhum documento que comprove que ele assinou, que ele autorizou, que ele concordou, que ele tinha ciência com os procedimentos, vai ficar a tua palavra contra dele. E a probabilidade de você perder é muito grande. Então, passe a se preocupar com esses documentos jurídicos, tá? Isso é muito importante. Logicamente, capacitar a tua equipe também, para sempre prestar o melhor atendimento, visando satisfação do teu paciente, visando retenção desse paciente. Se está difícil buscar um paciente lá fora, vamos conservar os que a gente tem, tá? Isso depende, logicamente, do atendimento que você vai prestar para o teu paciente, tá? Uma outra questão também que a gente já comentou, a questão da biossegurança, que você sabe melhor do que eu como executar, e o doutor Ricardo, que está aqui, é especialista nisso, né? Então, você sabe bem como cuidar dessa questão da segurança, da biossegurança. Agora, pessoal, como eu falei, não basta você fazer, o paciente precisa enxergar. Então, você está vendo aqui duas situações, né? Uma coisa, o paciente vê esses equipamentos, né, prontos para serem utilizados no tratamento dele, que logicamente ele imagina que tudo está devidamente higienizado, esterilizado. Agora, se ele vê, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira foto aqui, esses equipamentos embalados, né, ou até mesmo um óculos que você vai entregar para ele, se você entregar ele embalado e fazer ele retirar, é diferente a percepção, tá? Então, aqui está limpo, aqui está mais limpo. O óculos aqui, ele imagina que está esterilizado, mas se você entregar dentro de uma embalagem, a impressão, a experiência dele vai ser outra. Então, o que custa uma embalagem? Poucos centavos. Qual é o resultado disso no paciente? Um resultado muito positivo, sobretudo para aquele paciente que está fazendo uma avaliação que ainda não decidiu pelo plano de tratamento. Quando ele se depara com esses cuidados, além de outros, né, é recomendável, por exemplo, que o paciente veja a tua auxiliar fazendo a higienização da cadeira, né, da bancada, de superfície. Se ele poder ver isso, o nível de confiança na clínica e na tua equipe aumenta bastante. Então, não adianta você fazer, você precisa falar que faz, e mais do que isso, você precisa fazer com que o paciente enxergue, perceba e valorize. Tá? Então, isso é um diferencial. Embora seja uma obrigação das clínicas, se ele percebe, é um diferencial. Você está agregando algo a mais no serviço que você está prestando para ele. Então, faça com que ele enxergue todo esse cuidado que você está tendo. Tá? Então, informar, conscientizar o paciente, por mais que pareça óbvio, é importante você comunicar. Né? Então, o que é bacana? O paciente ligou para fazer um agendamento de avaliação. Então, você já manda uma mensagem para ele no WhatsApp, tá? Padroniza uma mensagem lá, onde você fala dos cuidados que você está tendo na tua clínica. Olha, você pode ter todo o cuidado, né? Você pode ter toda a tranquilidade, porque nós estamos tendo todo o cuidado, né, para oferecer para você um atendimento mais cuidadoso e mais seguro possível. A gente está fazendo tais medidas: tapete sanitizante, álcool em gel na recepção,
aferição da temperatura, né? Equipe toda paramentada, poltronas individuais na recepção. Então, são medidas que você toma e que você mostra para o teu paciente. Se você, por exemplo, puder gravar um vídeo onde você está se paramentando, é uma coisa bacana também, né? Ou depoimento de paciente que foi atendido e que depois possa relatar tudo aquilo que ele viu durante o atendimento. Então, isso também conta muito, tá? Faça com que o teu paciente enxergue todas essas medidas, porque isso, como eu falei, é um ponto positivo para o seu negócio. Por mais óbvio que pareça, tá, dentista? Por mais óbvio, é importante que ele perceba. Então, olha aqui, por exemplo, essa aqui é uma cliente minha que colocou uma placa dessa aqui na recepção, né? Então, são medidas que a clínica dela está adotando, mas ela deixa claro, deixa lá na recepção para que todos os pacientes que chegam, né, que cheguem, possa observar. E, além disso, ela manda isso para o WhatsApp dos pacientes que agendaram uma avaliação ou uma consulta. Então, essas são as medidas que estão sendo adotadas pela clínica. Então, eu, paciente, poxa, que bacana, né? Se eles estão tendo todo esse cuidado, eu vou com toda a segurança, eu vou com toda a tranquilidade, porque eles vão cuidar de mim. Então, eu vou seguro, tá? Então, cabe a você, dentista, tranquilizar o teu paciente. Não espere que ele faça isso. Cabe a você a obrigação de tranquilizar o paciente, relatando tudo aquilo que você, de fato, está fazendo no teu consultório, tá? E se você está deixando alguma coisa para trás, passe a fazer a partir de agora, porque com certeza isso é muito importante. Nós estamos falando de saúde, né? Uma outra habilidade que você precisa desenvolver, não só em você, mas na tua equipe, é com relação à empatia, tá? A pergunta que é importante a gente fazer, como é que o teu paciente costuma chegar no teu consultório, como é que o paciente costuma chegar na tua clínica, né? Feliz, alegre, motivado? Sinceramente, eu acho difícil, né? Ele vai chegar como? Com medo. Ele vai chegar como? Com dor. Ele vai chegar como? Preocupado, né? Preocupado com as consequências do que ele está sentindo, preocupado com o valor do investimento que ele vai ter que fazer no tratamento, né? Então, geralmente, são sentimentos mais negativos, né? Então, sabendo disso, você tem que desenvolver em você, na tua equipe, essa habilidade de empatia, de se colocar no lugar do paciente, tentando entender o sentimento daquele paciente naquele momento que ele chega, naquele momento que ele está na cadeira com você, naquele momento que ele está ouvindo o plano de tratamento e ouvindo o orçamento, ouvindo o plano, né? Então é importante você e a tua equipe tentar se colocar no lugar dele, porque só assim você consegue criar conexão, só assim você consegue aproximar e estreitar relacionamento com esse paciente, tá? Eu percebo que os profissionais da área de saúde, estou falando de uma maneira geral por experiência própria, eles têm uma grande carência com relação a essa habilidade de empatia. Eles têm uma grande dificuldade de se colocar no lugar do paciente, né? Muitos dentistas, espero que não seja o seu caso, e muitos médicos, por exemplo, eles são muito frios, muito distantes, né? Nesse relacionamento, nesse atendimento, durante a consulta, né? Na comunicação do diagnóstico, tá? Isso é muito ruim, né? Não se cria uma conexão entre paciente e o dentista, por exemplo, né? E isso, logicamente, que prejudica muito a negociação, prejudica muito o fechamento do tratamento e prejudica muito o resultado final do tratamento também, tá? O paciente, ele quer confiar em você, né? Por quê? Porque você é o profissional que vai cuidar da saúde dele. Então, cabe a você conquistar essa confiança, tá? Cabe a você tentar se colocar no lugar do paciente sem julgar, né? Sem querer fazer comentários, simplesmente procure entender o sentimento dele, porque dessa maneira eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver de uma maneira muito mais assertiva e com muito mais resultado, tá? Não só a venda em si, mas o tratamento, que é o mais importante, tá? Então, eu vou passar um vídeo para vocês, pessoal. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Eu gosto muito de apresentar esse vídeo nos meus treinamentos, nas minhas aulas, porque acho que ele serve como uma maneira de você compreender o que significa a empatia, tá? Ele faz com que você, durante o vídeo, tente se colocar no lugar desses personagens que vão ser mostrados aí no vídeo, tá? E você, então, tente uma aproximação, uma conexão maior. Então, eu vou passar para vocês o vídeo aqui agora. Vamos lá.
Pessoal, então vocês puderam perceber nesse vídeo aí a importância da gente tentar se colocar no lugar do paciente, né? Cada personagem que foi mostrado aí está vivendo uma situação distinta, né? Até mesmo na tua equipe, a tua secretária, a tua auxiliar pode estar vivenciando naquele momento uma situação difícil, tá? Então, a questão da acolhida é muito importante, né? A questão do cuidado é muito importante. Você, dentista, não é o responsável por cuidar somente da saúde bucal do teu paciente, né? A questão da acolhida, do cuidado como um todo, isso é essencial, isso é preponderante para o sucesso do seu negócio. O paciente vê em você um profissional apto a cuidar dele, inclusive, muitas vezes, emocionalmente. Você sabe do que eu estou falando, né? Então, empatia é algo que precisa ser desenvolvido com com alto grau de especialização, tá? Então, procure desenvolver isso, que eu tenho certeza que os resultados serão muito positivos daqui para frente, tá? Eu havia comentado a questão da precificação também, dentista, que é uma grande dificuldade. Então, o que eu utilizo, tá, nas minhas consultorias é o que eu chamo de estratégia dos 3 Cs, que considera custo, o cliente e o concorrente. Então, custo, o que é? Você saber exatamente quanto custa o tratamento que você está oferecendo, né? Custo da hora clínica, custo de mão de obra, custos fixos, custos variáveis, imposto, taxa de cartão, taxa do banco, tudo isso é custo, tudo isso tem que estar embutido no preço do teu tratamento. Ou seja, o mínimo que você vai cobrar no tratamento é o custo. Agora tem também o segundo C, que é concorrente. Além disso, o teu preço ele tem que ser competitivo em relação aos seus concorrentes. Nem muito acima, nem muito abaixo. A menos que você tenha um diferencial que justifique você cobrar mais. Caso contrário, tem que ser um preço competitivo. E o terceiro C, esse preço tem que caber no bolso do seu cliente, né? Se você trabalha, por exemplo, com um público de uma baixa renda, você não pode praticar um preço muito alto a ponto dele não conseguir te pagar, tá? A menos que você trabalhe com uma classe mais abastada, onde você consegue ter uma margem de lucro maior. Então, considerar esses 3 aspectos também é fundamental, tá? Cuidado com a inadimplência, lógico, né? Pior, né? Para você evitar de você ter que cobrar a inadimplência, você tem que evitar que ela aconteça, tá? Então, tomar todos os cuidados, se possível, fazer uma parceria com o Serasa, com a SPC, para pesquisar o CPF do paciente antes, por que não? Né? O comércio faz isso, você também pode adotar isso como uma precaução, porque depois que a inadimplência acontecer, fica mais difícil para você correr atrás, tá? Outro aspecto importante é melhorar o seu processo de atendimento e vendas, praticando essa empatia que eu comentei com você, tá? Se preocupando com todo o processo de vendas, que começa lá quando o paciente liga agendando a consulta. Então, treinar a tua secretária e deixar claro para ela que ela faz parte do processo de vendas também. Um atendimento ruim no telefone pode comprometer todo o processo de vendas, tá? Então, é muito importante mapear tudo isso e treinar as pessoas envolvidas, tá? Vendas, pessoal, é algo muito importante, né? Não adianta você investir em marketing para trazer paciente e não investir em venda para você fechar o plano de tratamento, né? E quando você está apresentando o plano de tratamento, logicamente que usar e abusar de imagem, né? Vídeos, fotos, né? Por isso que eu falei, né? É interessante tirar foto do paciente antes, né? Para mostrar a situação da boca dele. Se você puder utilizar a câmera intraoral também é muito importante, porque é uma ferramenta de vendas, né? Ele mostra o tamanho do estrago da boca do paciente, isso gera uma necessidade mais rápida, uma emergência, uma urgência de tratamento, tá? Então, vale investir em câmera intraoral, vale investir numa câmera fotográfica de qualidade, porque isso é uma ferramenta de vendas para você, tá? Uma outra coisa importante é cultivar o paciente, então esse relacionamento é muito importante, tá? Mandar cartão de aniversário, cartão de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, utilizar lista de transmissão para periodicamente estar enviando orientações e assim por diante, tá? Cultivar, porque olha só, imagina, se você é uma clínica que não faz relacionamento e não retém paciente, a tua clínica é um balde furado. Todo paciente que entra faz o tratamento uma vez e nunca mais aparece. Você não consegue reter. Então, estratégias de retenção de paciente é muito importante nesse sentido, tá? Você tem que tapar os buracos para segurar esses pacientes, já que está difícil trazer paciente novo, né? E aqui a gente fala muito de criar autoridade, na verdade que o paciente não está buscando autoridade, ele está buscando
credibilidade. Então, se você grava vídeos, se você faz postagens, se você gerencia a sua rede social, mais importante do que você se mostrar especialista é você se mostrar merecedor da credibilidade e da confiança do seu paciente. Isso é o que ele busca, tá? E para encerrar aqui a minha apresentação, eu gosto muito de utilizar essa mensagem aqui. Na subida do Everest, existem centenas de corpos de pessoas altamente motivadas. Então, resumindo, não basta ter vontade, você precisa se preparar. Então, essas dicas que eu procurei passar para vocês são somente algumas, mas que eu elenquei como sendo essenciais nesse momento de novo cenário, de um novo mercado e de um novo comportamento do teu paciente, do consumidor. Tá certo? Obrigado, pessoal, por estar nos acompanhando. Eu não sei, professor Ricardo, se nós temos algumas perguntas aqui, tá? Mas, desde já, obrigado por toda a equipe, todo o suporte que foi nos dado aqui no dia de hoje.